a você foi dado o ministério da reconciliação. Aí você vai me perguntar, mas o que é esse ministério da reconciliação? E ele continua dizendo, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você viu que bacana isso? Ao mesmo tempo que nos foi dada o ministério da reconciliação, também nos foi dada uma responsabilidade. Da mesma forma que Deus e Cristo estavam reconciliando consigo o mundo, nós hoje temos o ministério da reconciliação, de ir, de levar a mensagem da reconciliação às pessoas. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Qual é a função de um embaixador? Você sabe quando nós enviamos um embaixador para os Estados Unidos, para Israel, para Iraque, para Paquistão, qual é a função do homem lá nesse país? Representar o Brasil. Como embaixadores de Cristo, nós representamos Jesus aqui na terra. Olha só, isso é uma responsabilidade grande. Como embaixadores, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós somos ferramentas na mão de Deus. Deus usa a mim, usa a você para alcançar pessoas. Somos embaixadores do reino, nós somos embaixadores de Cristo. Que coisa, ao mesmo tempo que para mim é tremendamente maravilhosa saber que Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu me usar e a usar a você também como representantes dele. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Essa deveria ser a nossa mensagem diária, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu vivo o cristianismo deveria ser levada em consideração de que eu sou um representante de Deus aqui na terra. Isso afeta a forma como você vive? Saber que você é um embaixador de Cristo? Afeta um pouco a forma com que você vive? Se nós levarmos em consideração, se formos bem honestos com a gente mesmo, isso deveria nos afetar. Deveria nos afetar. Porque como representantes do reino, representantes de Cristo, temos que ter coerência com aquilo que o embaixador, a função do embaixador tem, né? Ele termina dizendo, reconciliem-se com Deus, por amor a Cristo, lhe suplicamos. Essa deveria ser a nossa posição, de chegar por amor a Cristo, em primeiro lugar, amor a Cristo, que teve alvo, amor a cada um de nós. Por amor a Ele, eu levo a mensagem da reconciliação e digo para as pessoas, por amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Nós vivemos num mundo onde a reconciliação com Deus está, basicamente, é uma utopia quase, né? O reconciliamento com Deus. Mas nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo que levam a mensagem da reconciliação. Então você tem um ministério. Você não é pastor, talvez você não seja um líder de louvor, ou mesmo não toque música, talvez você não lidere nenhum outro ministério aqui visivelmente, mas você tem um ministério. Cada cristão tem um ministério, que é o ministério da reconciliação. Que Deus nos ajude a ser bons representantes de Cristo. Que Deus nos ajude realmente a caminhar como verdadeiros embaixadores de Cristo, porque é através de mim e através de você é que Deus estende a misericórdia às pessoas. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Que coisa fenomenal! Que coisa fenomenal! Bem-vindos mais uma vez a cada um de vocês. Quero encorajar você com esse ministério. Você tem um ministério. E isso, ao mesmo tempo que nos encoraja, nos traz uma responsabilidade. Estamos representando o reino de Deus. Vocês que nos visitam, temos uma visitante que veio com Bianca, bem-vinda. Acho que é só. E o pessoal de Campo Grande, né? O pessoal de Campo Grande, claro, temos Jeff e Diane de volta. Agora sim, com visto permanente, agora podem ficar aqui até a volta de Cristo, né? Sem problema, não é? Bem-vindos vocês, estamos felizes em ter vocês em nosso meio. Oramos muito por vocês e quando a gente recebeu o e-mail dizendo que tudo deu certo, nosso coração regozijou de fato, porque essa vitória
é a vitória de todos nós. Amamos vocês e é um prazer ter vocês com a gente. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Vamos também pedir para que Ele fale ao nosso coração nessa manhã aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas que nós possamos ser desafiados nesse dia a um caminhar íntimo com Ele. Antes de orarmos, quero lembrar também que essa semana foi aniversário da Penha, né? A Penha comemorou mais uma estrelinha, né? Não é assim que a gente fala para crianças? Mais uma estrelinha. Deus é bom, né? Deus deu mais um ano de vida à Penha. Cecília também, foi no mesmo dia, né? A Cecília também fez aniversário essa semana. Estamos muito alegres pela vida de vocês e pela graça de Deus na vida de vocês. E então vamos orar agradecendo a Deus por isso também. E eu quero que enquanto nós, no decorrer do culto, você pense um pouco sobre a questão do que você faz quando o teu riacho seca. Nosso riacho pode ser várias coisas, pode ser financeiro, o riacho financeiro, quando o riacho financeiro vai secando. O que você faz quando as finanças estão começando a ir embora e você não vê perspectiva? O que você faz quando você começa a perder amigos, quando você começa a perder influências? Como você trabalha isso na sua vida? O que você faz quando o seu riacho seca? Nós vamos falar sobre isso essa manhã. E pense junto, se prepara já para isso, para o que Deus tem para você nesse dia. O que é que você faz quando o seu riacho seca? Vamos aprender um pouco com Elias, quando Elias estava naquele momento de conflito e de dificuldade quando o riacho seca. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, pelo aniversário da Penha e da Cecília também, que comemoraram mais um ano de vida nessa semana. Pela graça de Deus de ter permitido a gente estar aqui essa manhã, pela alegria de ter Jeff e Daiane com a gente de volta. A Hannah teve um acidente de carro um dia antes de vocês saírem dos Estados Unidos. Mas ela está bem, né? Graças a Deus, Deus foi bom. E o carro não. Em alemão você tem uma frase que diz somente dano de lata. Só problema de lata, não um problema de físico. Então, ótimo, né? Mas a Hannah está bem e vocês também, né? Então estamos felizes nessa manhã. Vamos orar então agradecendo a Deus por isso. Pai de amor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia tão bonito que o Senhor nos deu e pela oportunidade que temos de estar aqui, invocar o Teu nome e de bendizer o Teu nome também, louvando e adorando ao Senhor. Obrigado por Tua presença aqui, obrigado por cada pessoa que pôde estar aqui, que está aqui fazendo parte desse corpo, uma pequena parcela do Teu corpo espalhado pela terra, e pessoas que se reúnem nessa manhã em Teu nome. Nós pedimos, Pai, nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, não somente aqui na Ser Livre, mas também em todas as igrejas que se reúnem em Teu nome, com o intuito de adorar o Senhor e de ouvir as instruções que vêm da Tua palavra. Nós pedimos essa manhã que Teu Espírito tenha liberdade no meio do Teu povo, que nós possamos ouvir a Tua voz, que possamos nos adequar a uma vida com o Senhor, caminhando como embaixadores do Teu reino, assim como a Tua palavra diz. Que possamos andar com a cabeça erguida, sabendo que servimos a um Deus vivo, não a um Deus pregado numa cruz, mas um Deus que ressuscitou dentre os mortos e vive com poder e glória. Nós pedimos, Pai, que a Tua presença se faça sentir aqui nessa manhã e que nosso louvor seja aceitável a Ti. Que possamos colocar o nosso coração na adoração, que possamos colocar a nossa mente, a nossa alma, com toda a nossa força, para adorar o Teu nome e bendizer, porque o Senhor é digno de tudo isso. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é dono da nossa vida. Nessa manhã agradecemos também, Pai, pela vida da Penha e da Cecília, que completaram mais um ano de vida nessa semana. Essas duas mulheres tão amadas em nosso meio. Nós pedimos, Pai, que esse ano que inicia para elas seja um ano de grandes realizações no Senhor em primeiro lugar e também na vida profissional, na vida familiar, emocional e espiritual. Pedimos, Pai, que o Senhor as cubra com Tua bênção, com Tua graça, que o Senhor fortaleça as pernas e os braços dessas mulheres, que elas possam confiar no Senhor cada vez mais e que possam ter o fruto dessa confiança confirmada nelas na maneira que vivem.
Eu peço nessa manhã também, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir nesse dia. E o nosso coração se regozija, porque o Senhor se importa com a gente. De tal forma, nos dá um dia tão bonito e nos permitir estar aqui nessa manhã, reunidos como tua igreja. Louvamos também o teu nome, Pai, pela vida do Jeff e da Yane, que estão em nosso meio. Depois de tanta dificuldade, depois de tantas idas e vindas, de tantas incertezas, o Senhor os trouxe de volta do teu tempo. Deus, como é difícil às vezes quando nós estamos num lugar afastado, sem saber o que vai acontecer. Mas no final, quando o teu plano se torna claro para nós, quando nós vemos quão perfeito é o teu plano, o quanto o nosso coração se alegra. Bendizemos o teu nome pela vida desse casal e pedimos que o Senhor os abençoe grandemente no ministério deles aqui no Rio e que eles possam ser para a glória do teu nome, para o engrandecimento do teu reino aqui na nossa cidade e também aqui em nosso meio, na nossa igreja. Convidamos ao Senhor para ser aqui o objeto principal da nossa adoração nessa manhã. Queremos que os nossos olhos, o nosso coração e nossa alma esteja focado na adoração ao teu nome e na instrução que receberemos do Senhor. Louvamos ao Senhor assim e pedimos que o Senhor venha e tome o teu lugar em nossa vida e em nosso meio. Ora em nome de Jesus. Amém. Difícil a gente achar, às vezes, um lugar onde a gente possa ouvir a voz de Deus, né? E a gente vive num mundo tão confuso de correrias e a gente faz tanto barulho que às vezes fica difícil ouvir a voz de Deus, né? Talvez essa seja uma oração que a gente precisa fazer, que Deus nos ajude a ir aos pés de Cristo para ouvir a voz, né? As mulheres têm na terça-feira, às 2h30, a reunião aqui de oração, o grupo de oração, 2h30 da tarde. Também temos os nossos cultos de domingo às 10 horas. Esses são os nossos avisos básicos. Temos mais algum aviso? Além desses, não, né? Se você acompanhar um pouco a notícia, você vai perceber que nós temos uma lei para ser aprovada, que é a CPL 122, não é isso? PL 122, desculpa. PL 122. Eu mandei para algumas pessoas de vocês essa semana um abaixo-assinado que se opõe a essa lei, porque realmente é uma lei que fere uma grande parte da Constituição brasileira. Então, a gente precisa, como cristãos, a gente acabou de ler aqui no início, 2 Coríntios capítulo 5, que nós temos um ministério de reconciliação. E se nós temos um ministério de reconciliação, nós precisamos representar o reino de Deus. E se você quer saber mais sobre isso, entra no site do Senado e se intere dessa lei, né, que torna uma aprovação aí absurda de uma série de coisas. Então, não vale a pena a gente falar aqui, mas dê uma olhada lá no site do Senado. Silas Malafaia está com um levante bem forte nesse sentido. E não só ele, mas várias igrejas no sul do país já estão fazendo abaixo-assinados, estão se opondo. Basicamente, eles estão querendo aprovar uma lei dizendo que essa lei é senso comum, e não é verdade, porque uma grande parte do Brasil é contra essa lei. E esse senso comum é ilusório, não é verdade. Então, deem uma olhada lá, entre no site do Senado, www.senado.gov.br, e dê uma olhada nessa lei aí, PL 122, tá bom? Vamos orar por isso também, que Deus nos ajude, como cristãos, a não sermos homofóbicos, mas de também não permitir que as coisas entrem no nosso meio sem que a gente diga, ei, está errado. Nós temos o Ministério da Reconciliação, lembram disso? E o Ministério da Reconciliação é ser pessoas que reconciliem as pessoas com Deus. Então vamos ser sábios nesse sentido, vamos orar por isso, que os nossos legisladores possam levar isso em consideração e vamos levantar a nossa voz também, né? Nós temos que ir lá e fazer valer os nossos direitos como cidadãos em primeiro lugar e depois também como representantes do reino de Cristo. As crianças podem vir aqui, vamos orar por vocês nesse momento. A Rafa, que está com as crianças hoje. E temos uma flamenguista aqui, mas que coisa! O Flamengo perde e ela vem com a camisa. É incrível, né? É corajosa.
Vamos orar pelas crianças. Deus de amor, obrigado por esses pequenos, por essas crianças que temos em nosso meio. Essa manhã nosso coração se alegra por vê-los assim, saudáveis, felizes. E nós pedimos nesse dia que o Senhor fale ao coração delas também. Que elas possam ter a alegria de participar desse grupo junto com a Rafa, que os instruirá nesse processo todo. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção sobre esse grupo, que eles possam ter um ótimo momento de interação, também um grande momento de diversão juntos e de crescimento. Pedimos a Tua bênção e Teu cuidado sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Márcio também, né? Deus abençoe vocês. Agora eu quero chamar aqui o casal 20, né? Jeff e Diane. Você também. Vem os dois que... eu quero que você venha também, você é muito importante. Gostaria que você usasse aqui rapidamente, falasse alguma coisa, né? Estamos felizes em ter vocês de volta, vocês moram no nosso coração, sabe disso, né? Então, esse processo todo, como foi para vocês, voltar para os Estados Unidos, ficar um tempo lá e agora ter o visto definitivo. Bom dia. Como nossas vidas... nós vimos, a vida é cheia com montanhas e vales, como durante 8 meses nos Estados Unidos. Muito obrigado para todo por suas orações. Durante esse tempo, coisas boas. Uma coisa é o casamento do nossas filhas, Jessica, foi maravilha. Você quer? Foi muito bom ficar lá nos Estados Unidos com Jéssica, porque ajudamos ela a planejar o casamento dela e ele também. Agora eu tenho como se fala? Son-in-law. Isto. Então, Deus é bom, porque ele é um homem de Deus, verdade. Foi uma bênção para ficar com ela e Hannah também, e também o pai do Jeff, porque o pai do Jeff tem câncer de prostate. Então, foi muito bom. Deus tinha um plano para nós, para ficar lá, mas no início não sabemos o que o plano era, mas Deus é bom. Só isso. E também durante esse tempo visitamos muitas igrejas, muitas famílias. Eu dormi, eu acho, 100 camas diferentes. Imagina! E agora, minha cama. Glória a Deus. E também muitas cidades nos Estados Unidos. E nossos vistas, um milagre. Visitamos Chicago, onde o consulado do Brasil é para nós. 4 vezes? 4 vezes. Depois disso, muitos detalhes, muitas trocas, mudanças. Mas depois, 7 meses, recebemos um visto tipo 7, religioso, e depois 2 anos aqui, vamos trocar por permanente. Glória a Deus, se Deus quiser. Essa parte é um milagre. Muitos dias acabou lá e pensa, nós não vamos voltar para o Brasil. Muitos dias. Mas como esperança em Deus, a palavra de Deus, agora estamos aqui por causa das suas orações e muitas pessoas no mundo. Incrível, incrível. E agora vamos continuar o trabalho aqui em Cesar Meyer com Juliana. Actuação voluntária e outra, e também com Rio de Paz, uma missão aqui no Rio, bem forte, e também com vocês na igreja e outras igrejas também. Então, Deus tem muitos planos e muitas oportunidades como vocês aqui no Brasil. Então, glória a Deus. Obrigado a vocês.
Muito bom. E o português deles continua bem, né? Então, 7 melhorou. Muito bom. É bom tê-los aqui de volta, né? Ok. Semana passada a gente fez um pequeno intervalo nos sermões falando sobre servo, o que ser servo e o que é ser cristão num mundo pós-moderno e numa cidade como o Rio de Janeiro. Foi muito bom. E essa semana a gente retoma então falando sobre o personagem Elias, onde há 2 semanas atrás nós encontramos Elias entrando na presença de um rei, né? Dizendo que não iria chover por 3 anos. Lembram dessa parte, né? Elias chega na frente de Acabe e diz, olha, tão certo como vive o Senhor, em 3 anos não vai chover, nem uma gota de orvalho e nada, absolutamente nada. Isso é uma coisa impressionante. Ok, isso. Nós vamos falar sobre quando o nosso riacho seca hoje. A ideia é que Elias saiu da presença de Acabe e teve vários momentos de grande crise no ministério e na vida dele. E eu acho que nós podemos tirar algumas conclusões e também princípios para a nossa vida. Elias, assim como é citado em Tiago, ele fala que Elias era um homem, assim como eu e você. Tiago fala que ele também era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Era um homem comum. E ele nos lembra que essa natureza de Elias era assim como a nossa. Ele era como você e como eu. Ele não era uma espécie de um super santo, não. Às vezes a gente olha para a vida de Elias e acha que ele era um super santo, porque ele disse, não vai chover e não choveu. Mas ele não é. Sabe por que quando nós encontramos uma pessoa assim, um personagem assim na Bíblia, que parece ser super santo, nós queremos acreditar que ele tem uma força maior do que a nossa, porque tira a nossa responsabilidade. A gente diz, ok, eu não sou assim como ele. Mas quando o Tiago diz, ele era assim como nós, aí a gente cai por terra essa nossa teoria de que ele era um super santo e a gente acaba então tendo chocado com essa realidade, dizendo, puxa, se ele foi assim, eu posso seguir também esses princípios e posso fazer coisas grandes em nome do Senhor. Eu posso fazer, claro que também. Ser chamado por Deus para um ministério singular não o exime de estresse. Lembra que no início que eu falei que todos nós temos um ministério. O fato de você ter um ministério não significa que você vai ficar sem estresse. Nós podemos ter estresse de várias formas. Nós podemos ter um medo que nos paralisa, assim como Elias teve. Nós podemos ter, às vezes, até depressão, quando a gente desenvolve o ministério. Então, são vários tipos de coisa, mas a diferença de Elias foi que, através da dependência dos recursos de Deus, ele venceu várias áreas da vida dele. E os recursos que estiveram disponíveis para Elias estão disponíveis para nós também. Os mesmos recursos. Deus está com a gente. O Espírito de Deus nos fortalece, nos preenche e nos capacita para a obra, para enfrentar as dificuldades da nossa própria vida, as dificuldades do ministério para o qual você foi chamado. Os mesmos recursos que estavam disponíveis para ele estão para mim e para você. Os mesmos recursos. A diferença é quando nós assumimos isso, nós aceitamos esses recursos e vivemos por eles. Então, da última vez que nós vimos Elias, ele estava na presença do rei Acabe, dizendo as seguintes palavras. Olha só, olha como começa o texto. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A única coisa que se destaca no pronunciamento de Elias é que é aquela palavra anos, por anos não haverá. A gente está falando de Israel. Imagina, agora a gente está falando de um país que depende de quê? Qual que era a forma deles sobreviverem? Agricultura, não é? Eles eram agricultores. Eles poderiam viver por semanas sem chuva, até meses, mas anos é problema, não é? Agora eu imagino esse homem chega na presença do rei e diz, por 3 anos não vai chover. E da mesma rapidez que ele entrou na presença de Acabe, ele deve ter saído correndo. Porque geralmente isso carrega o homem de ira. O rei deve ter ficado irado com ele. Agora, o que será que passou na cabeça dele enquanto ele saiu da presença do rei? Eu imagino 2 coisas passando na cabeça desse homem, de Elias.
Ele deve ter dito: esse homem vai me matar quando puder. Onde é que eu posso me esconder? Será que não passou isso na cabeça de Elias? Ele diz: puxa vida, eu dei agora um anúncio de uma desgraça nacional. Na primeira chance ele vai querer me matar, eu preciso me esconder. Aonde? E a segunda talvez seria a seguinte: cara, vai ter 3 anos de seca. Nada de comida, nada de água. Como eu vou sobreviver? Ele estava no meio da situação também. Pensem um pouco na situação de Elias. Com seca, a comida e a água faltariam, ele também seria atingido, não é verdade? Como fazer? Essa manhã eu quero então passar um tempo pensando sobre algumas coisas que Deus fez com ele. Eu acho que Deus não deixou ele pensando muito tempo. No versículo 3 o Senhor diz o seguinte: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Deus diz a Elias exatamente o que fazer. Não dá vontade também da gente estar muito na frente. Volta um pouquinho só. Não dá vontade a gente disso acontecer na nossa vida. Olha só o que Deus diz: vai para o riacho de Querite, daquele rio você vai beber, os corvos vão te alimentar. São coisas específicas. Deus disse: faz isso, isso e isso. Por que Deus não faz isso na nossa vida? Toma essa rua, essa decisão, faça isso, coma isso, beba aquilo. Seria tão mais fácil, não é? Mas por que Deus não faz? E nem os ouvidos, né? Lembra que nós cantamos a música ali: me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz? Pois é. Quando Deus disse a Elias para ir se esconder junto ao ribeiro de Querite, ao leste do rio Jordão, ele prometeu enviar corvos para alimentá-lo. Eu não tenho dúvidas nenhuma que essa não era um desejo do profeta, uma promessa tão entusiasmada para o profeta, não. Ser alimentado por corvos. Eu acho que não era uma coisa tão boa para ele saber que corvos iriam levar para ele alimento. Não era uma coisa tão entusiasta assim, não. Mas vamos tirar alguns princípios para a nossa vida, baseados na vida de Elias. O que nós podemos tirar de lição para nós? Nós passamos por momentos onde o nosso riacho seca, onde nós não ouvimos a voz de Deus, onde nós não sabemos onde ir, onde nós não sabemos o que fazer, que decisão tomar, e agora? A gente está numa encruzilhada, direita ou esquerda? Vamos aprender um pouco com Elias nessa manhã, alguns princípios da vida de Elias. A primeira coisa que a gente precisa observar é o treinamento de Elias na fé. Olha só o que diz o versículo 2 até 4. Depois disso, depois de ter anunciado aquela desgraça toda, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Eu vejo pelo menos 3 elementos aqui no desenvolvimento da fé de Elias. Pelo menos 3. O primeiro é o seguinte: Deus protege Elias. Quando Deus mandou Elias se esconder junto ao ribeiro de Querite, a palavra hebraica sugere a ideia de ocultar, de estar ausente, de propósito. Quando semanas e meses se passam sem chuvas, Elias se torna o homem mais procurado do mundo naquele momento, como Bin Laden, né? Por 10 anos ele foi o homem mais caçado do mundo, né? Na página, no site do FBI, ele era o mais procurado, ele era o primeiro, por 10 anos. Elias, depois que começa 1 semana sem chuva, 2 semanas sem chuva, 1 mês sem chuva, 3 meses sem chuva, diz: cara, procura esse homem. Ele precisa se esconder, ele precisa sumir. E esse homem se torna então o homem mais procurado de Israel. E o rei Acabe estava tão irado com Elias, quando se tornou evidente que seria uma seca como Elias havia prometido. Agora, olha só o que Obadias, um dos servos de Acabe, disse a Elias. Não tem o texto aqui, mas eu vou ler para você.
Esse homem, Abadias, era um dos servos de Elias, e ele disse, o servo de Acabe, e ele disse o seguinte para Elias: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ele diz, eu vou jurar em nome do teu Senhor, que não há uma só nação ou reino, onde o rei, o meu Senhor, Acabe, né, não enviou alguém para procurar por você. E sempre que uma nação ou reino afirmar que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar. Ele estava procurando Elias estava sendo caçado pelo rei Acabe. Imagine você, esse homem chegou na frente do rei Acabe e disse, não vai chover. E no capítulo 18 está esse texto que, se você quer achar, Obadias, é 1 Reis 18, 10. Ele diz, não existe lugar no mundo que o meu reino mandou emissários para procurar por você. Elias se tornou, da noite para o dia, o homem mais procurado de Israel. E por esse motivo Elias precisava de proteção especial de Deus para a sua vida. E Deus fez exatamente isso. Mas veja o lugar para onde Deus enviou esse homem. A palavra querite é um derivado do hebraico que se chama harat, que significa cortar ou derrubar. É usado no sentido do Antigo Testamento de tirar alguém, de arrancar alguém do meio. Quando você arranca alguém de algum lugar, não causa sofrimento? Um lugar no meio do nada, chamado arrancar, cortar, não é o melhor do mundo para você estar, não é? Imagine vocês, Elias tinha família. Elias tinha um contexto de amizade, de repente, de noite para o dia, ele é arrancado e mandado para um lugar, basicamente o que os artistas vivem no ostracismo. Eles não conseguem lidar com o ostracismo, não é? Eles passam mal, eles precisam aparecer, eles querem fazer. Da mesma forma, ninguém gosta de ser esquecido, e de repente esse homem, da noite para o dia, é mandado para um lugar longe, sozinho, abandonado, e procurado, caçado por todos os lugares. E Deus manda ele para esse lugar. A segunda coisa, o segundo elemento que eu vejo aqui é que Deus provê Elias. Deus usa métodos não muito usuais para prover as necessidades de Elias. O Senhor diz, dei ordens aos corvos. Mas o que era corvos em ponto de vista de Elias naquela época? Os corvos, segundo a lei de Moisés, eram considerados animais impuros, imundos. E aí? Deus usa exatamente os animais impuros para trazer comida para o cara. O que são os corvos? Na verdade, são os lixeiros, considerados impuros pela lei de Moisés. Os corvos fazem a limpeza, vão comendo carniça, vão comendo as coisas que sobram, não é verdade? São aves de rapina. E eles, então, são basicamente considerados presságios de tragédia, de desgraça e de morte no Antigo Testamento. E esses animais Deus usa para prover Elias. No entanto, nós temos que reconhecer que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo, e desprezadas desse mundo, e impuras desse mundo, para trazer comida para Elias. Imaginem vocês agora, é a mesma coisa que Paulo disse em 1 Coríntios 1, 26 e 29, que Deus escolhe o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. É interessante notar que se Elias quer experimentar a provisão de Deus, ele tem que ir lá onde Deus o dirigiu, ou ele vai morrer de fome. Jeff e Diane ficaram 7 meses nos Estados Unidos. E as poucas vezes que a gente conversava, a gente percebia neles que não era um momento fácil. Estar lá onde Deus quer que você esteja, nem sempre é fácil. Mas é lá que você precisa estar. Porque se você quer ter a tua fé desenvolvida, você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Se você quer a tua fé desenvolvida, quer ter a tua fé desenvolvida e quer estar no lugar onde você quer, a tua fé nunca vai estar desenvolvida. Nunca vai desenvolver, porque é sinal de imaturidade na tua fé. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja, mesmo que isso signifique ser alimentado por corvos, no sentido figurado da palavra, por coisas que você não gostaria de ver, por coisas que você não gostaria de sentir, não gostaria de passar, mas é o momento onde tua fé está sendo desenvolvida, e Deus leva Elias lá para isso. Ele leva o homem lá, você precisa estar lá. Dei ordens para os corvos, para o alimentarem lá. Lá você deve estar, não é aqui, é lá. Eu dei as ordens para os corvos lá, não aqui, lá. E se você está vivendo num momento de dificuldade agora, é lá que você tem que estar. É lá que Deus quer que você esteja. É lá. Não é cá, é lá.
É lá que os corvos vão alimentar você. É lá que você vai beber do ribeiro. É lá que as coisas vão acontecer. Ele deve estar lá onde Deus ordenou. Lá é a condição da oferta. Deus não prometeu provê-lo em qualquer outro lugar. Se estamos onde Deus nos direcionou a estar, é lá que Ele vai prover você. Lá. Às vezes a gente tem saudade dos momentos bons em que a gente vive. Somos humanos. Às vezes, quando passamos por dificuldades, a gente lembra dos momentos das vacas gordas e diz, puxa vida, poderia ter aproveitado mais, não é? Poderia ter tirado mais proveito aqui, porque as vacas eram gordas. Agora é um momento de vacas magras. Que sofrimento! Mas é nesse processo que Deus trata com a nossa vida. O terceiro elemento do desenvolvimento da fé de Elias, eu vejo que Deus prepara Elias. Deus não só supriu as necessidades de Elias como proteção e provisões para suas necessidades físicas, Ele supriu também as suas necessidades espirituais. Quase toda pessoa que Deus usou poderosamente na terra, quase todas as pessoas, sem exceção, passaram por um momento de preparação. E muitas vezes a preparação exige um tempo de solidão, exige um tempo de afastamento. Ou vocês acham que tirar Jeff e Daiane do Brasil por 8 ou 7 meses não foi um momento de preparação na vida de vocês? Foi fácil? Claro que não. Mas foi um processo onde Deus tratou na vida deles áreas que aqui Deus não trataria, mas foi lá a condição de tratar. E sair de um lugar, deixar para trás toda a tua vida em uma semana, como vocês fizeram? Que coisa, foi basicamente o que Elias passou. Da noite para o dia, você tem que ir embora. Da noite para o dia, mas a condição era lá. Você tem que voltar. Lá é o lugar que a provisão de Deus está. É lá que Deus queria que vocês estivessem, para tratar na vida de vocês áreas que aqui Ele não trataria. Moisés é um exemplo disso. Nos 40 anos em que ele viveu no Egito, Moisés aprendeu todas as habilidades na liderança do mundo. Todas as habilidades que você possa imaginar, como um líder de homens. Mas na escola de Deus, no deserto, por 40 anos, ele aprendeu as qualidades da liderança espiritual. Por 40 anos, Deus tratou com ele lá no deserto. Ele aprendeu as qualidades de um líder espiritual. Maturidade, paciência, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos numa circunstância difícil. É lá que Deus quer trabalhar a tua paciência, tua sensibilidade de ouvir a voz dEle. É nesse momento que Deus trata essas áreas. Porque nós não ouvimos a voz de Deus quando tem um monte de barulho em nossa volta. Deus precisa secar o nosso riacho para que não haja barulho nenhum, para que nós possamos ouvir a voz dEle. E claro que dói, não é fácil. José era outro homem também. José passou vários anos numa prisão egípcia, porque ele foi acusado injustamente, mas aqueles anos de obscuridade o preparou para ser o primeiro ministro do Egito. Foram aqueles momentos na prisão, aqueles anos na prisão que o preparou para ser o homem, o primeiro homem depois do rei, depois do faraó. Com a experiência que ele teve em tempo de prisão, ele não teria sido preparado para essa tarefa se ele não tivesse tido esse tempo. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, passou por 3 anos na obscuridade na Arábia. 3 anos. Enquanto ele estava lá, Deus estava preparando para ser o grande missionário para os gentios. Paulo não seria Paulo que nós conhecemos hoje se ele não tivesse ficado 3 anos lá na obscuridade sendo tratado por Deus. Então a tua situação que você está passando, talvez você esteja envolvido numa situação hoje, preste atenção neles. Talvez Deus queira proteger você dentro de alguma coisa. Deus vai prover você nesse momento e Deus prepara você para sair desse momento. Deus prepara você. Charles Swindoll coloca da seguinte forma: quando Elias entrou em seu tempo de isolamento, ele era um porta-voz de Deus, mas ainda não era um homem de Deus. O versículo 1 apresenta Elias como Elias, o tisbita, mas no versículo 24, como resultado do seu tempo a sós com Deus, ele é tratado como um homem de Deus. Quando você termina o processo, quando o processo termina, quando a coisa acontece, quando o plano de Deus se desenvolve, quando nós vemos o final, nós dizemos: Deus estava certo. Lembra que a história começou? Elias, o tisbita, e no versículo 24 você vê que ele é chamado de um homem de Deus. Segundo princípio,
o passo de fé de Elias. Pode passar, Cíntia, esse. O passo de fé de Elias. 1 Reis 17, 5 e 6 diz o seguinte: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Elias fez exatamente o que Deus mandou, sem comentários ou perguntas. Ele simplesmente foi. A A.W. Pink diz o seguinte: Deus não concede novas revelações até que as antigas forem cumpridas. Então não fique esperando que Deus fique falando você o tempo inteiro, se aquela palavra que Ele já falou para você, você não cumpriu na sua vida ainda. Não fique esperando novas revelações de Deus. Deus não vai revelar nada novo para você, enquanto aquilo que Ele já revelou, você não cumpriu. Trate de cumprir as coisas que Deus disse para você fazer, e as coisas vão ficando. Deus vai revelando gradativamente as coisas. O propósito de Deus para a tua vida, os planos de Deus para a tua vida, são gradativos. Deus manda os corvos 2 vezes por dia, e não 3 vezes. Uma vez pela manhã e outra à noite. Os corvos nunca trouxeram uma quantidade de comida suficiente que durasse uma semana, mas apenas o suficiente para o dia e nada mais. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando ensinou seus discípulos a orar da seguinte forma: dá-nos hoje o pão de cada dia. O ensino do Antigo Testamento e do Novo Testamento nos ensina que Deus está disposto a suprir as necessidades nossas diárias, uma de cada vez. Uma de cada vez. Agora vamos falar como nós, seres humanos, como nós lidamos com isso. Nós queremos provisões para 10 anos, não é? Nós queremos guardar coisas. Não estou dizendo que você não deva planejar, não é nada disso. Mas a ideia é que Deus promete diariamente suprir a nossa necessidade, não é? Esteja feliz com o suprimento que você tenha hoje, né? Ele dá o exemplo dos pássaros, ele dá o exemplo dos lírios no campo. Diz: os pássaros não semeiam, não colhem nada para si, porém o Pai Celeste cuida deles todos os dias. Isso não é um incentivo para que nós paremos de trabalhar, cruzemos os braços e falemos: Deus vai suprir. Suprir provisão de Deus não significa inatividade. Temos que trabalhar, planejar, claro que sim. Badu, da Igreja Presbiteriana da Barra, ele diz assim: eu adoro planejar, fazer planos para Deus desfazer. Adoro fazer planos para Deus desfazer. Eu planejo minha vida, mas Deus conduz. A terceira coisa que... os corvos, isso. A terceira coisa, o terceiro princípio, que talvez seja um dos mais problemáticos na vida de todo crente, é quando a nossa fé passa por crises. E não é difícil a nossa fé passar por crise quando a gente está envolvido aí num momento de dificuldade. Lembra de algumas semanas atrás eu falei sobre o nosso sistema de fé falho, lembra? Quando nós temos um sistema de fé falho, ele não suporta adversidades. Ter fé com um sistema de fé, sistema de crenças fortes, também não é garantia de que você não vai passar por crise. A diferença é que ele vai persistir. E a crise na fé de Elias foi o seguinte: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Já pensou? A luzinha vermelha acendeu aqui. Aí diz, Deus fala para ele assim: Elias, você vai fazer assim, 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 assim. E Elias faz. Quando Elias chega lá, o rio seca. Sem comida. Quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem comida? Consegue uma semana? Sem comer nada? Nada. Consegue uma semana, né? Sem água, quanto tempo? 2 dias? No máximo. 2 dias? 3 dias? Quando nós lemos o texto, ele soa quase como se fosse por acaso. Mas a expressão hebraica traduzida por algum tempo depois significa literalmente no final dos dias. Isso significa que o ribeiro secou exatamente no tempo que Deus determinou para ser seco. O que você faz quando o seu riacho seca? O que você faz? Olha só, chora. Mas ele não tem lágrimas, né? Porque não tem ar.
Quando isso acontece a nós por vezes, nós clamamos: Senhor, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Você não me disse para vir aqui e esperar e você me supriria? Como posso estar no centro da sua vontade e ver o meu riacho seco? Como é que pode? Você nunca se perguntou isso? Alguns anos atrás, quando eu comecei a minha formação, o ano era de 2011 anos atrás, eu recebi um convite para... Ficou claro, depois de muita oração, que eu deveria ir para apoiar uma equipe de missões no Kosovo, ao sul da antiga Iugoslávia. E eu disse sim para a missão naquela época, há 11 anos atrás. O dinheiro que eu tinha que levantar para poder ir era $400 por mês. $400 por mês, há 11 anos atrás, não era muita coisa. O dólar não estava tão absurdamente diferente do real. $400. E eu apresentei para a minha igreja o projeto, a minha igreja disse: não podemos. Eu entrei em contato com o pessoal do Kosovo, eles disseram: não, faz o seguinte, a gente abaixa a tua necessidade para $300 por mês. A minha igreja disse: não podemos. Aí eu falei para eles, eles disseram: puxa, $300 é o máximo que a gente pode. Faz o seguinte então, a gente abaixa para 200 e nós ajudamos com 100, a tua igreja entra com $100. Imagina, de 400 você abaixa para $100. E a minha igreja disse: não. Eu fiquei com raiva, xinguei meio mundo, falei: são pessoas que não têm visão de Deus, não são convertidas. Eu briguei com Deus, eu fiz a maior coisa, um estardalhaço, porque eu disse: como é que pode, se a seara é tão grande, os ceifeiros são poucos, e os que estão dispostos a ir ainda enfrentam barreiras para não ir, não pode ser. Mas eu fiquei tão irado, eu disse: não pode ser, como é que pode ser a vontade de Deus isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu só dizer, a razão por que achamos que estamos no centro da vontade de Deus, é porque quando tudo está indo muito bem, quando nossa família vai bem, quando nós temos os nossos planos concretizados, nós achamos que estamos no centro da vontade de Deus. Mas você já considerou alguma vez que também você pode estar no centro da vontade de Deus quando o teu riacho está seco? Você já considerou isso? Que às vezes você pode estar exatamente onde Deus quer, no centro da vontade dEle, quando tudo dá errado. Quando o mundo vira as costas para você. Quando o teu carro não pega de manhã cedo quando está na garagem. Quando você chega no teu trabalho e tem outro no teu lugar. Quando você liga lá para marcar uma consulta e eles que você precisa desesperadamente não tem vaga, só para o ano que vem. Já pensou que você pode estar no centro da vontade? É exatamente onde Deus quer que você esteja? Já considerou isso? Porque nós, seres humanos, fomos feitos sempre para o lado positivo da coisa. Então, quando alguma coisa dá errado, não pode ser a vontade de Deus, está errado. Mas deveríamos considerar que talvez você pode estar no centro da vontade de Deus, justamente quando o teu riacho está seco. Quando o nosso riacho seca, somos tentados a pensar que o poder de Deus cessou. Mas riachos secos não são uma indicação de que Deus nos abandonou, mas apenas uma indicação de que Deus está mudando a fonte. Deus está mudando a fonte do seu fornecimento. Pensa nisso. O fato de Deus secar o riacho na sua vida não significa que o poder dele secou. Significa apenas que Ele está usando uma outra fonte de fornecimento para você. Que talvez nesse momento você desconheça, que você não tenha noção. F.B. Myers nos assegura que Deus sabe exatamente o que Ele faz quando seus servos frequentemente são chamados a sentar-se às margens de riachos secos. Ele diz o seguinte: muitos de nós já enfrentaram riachos secos. Talvez alguns estão às margens dele agora. Os riachos da popularidade, que se secaram. Os riachos da saúde. O riacho do dinheiro, que está diminuindo lentamente. O riacho das amizades, que por muito tempo vem diminuindo e logo ameaça secar. Ah, como é difícil estar sentado ao lado de riachos secos. Por que Deus deixou que secassem? Ele quer nos ensinar a não confiar no que Ele nos dá, mas a confiar nele.
Que possamos aprender essas lições e sair da nossa fonte de suprimento que se chama Querite e ir para o nosso Salvador infalível. Que toda suficiência reside nele, diz Myers. Que nós saiamos da nosso Querite, que tem suprimento de água e corvo suprindo. Que possamos sair da nossa infantilidade, de só querer de Deus bênçãos, mas de procurar Deus, o autor das bênçãos. Facilmente as bênçãos nos atraem. O ser humano quer ser atraído pelas bênçãos e Deus quer nos abençoar. Mas Deus quer nos mostrar, quando nos seca fontes, que nós não devemos só procurar as bênçãos, mas o autor dela, conhecer quem Ele é na profundidade. Quero aplicar o seguinte essa manhã do que tudo que a gente passou falando aqui. Algumas lições que nós precisamos aprender com essa história toda. Lembrem do início aqui, nós temos um ministério de reconciliação. Precisamos usar esse ministério da reconciliação. E precisamos aprender com Deus. E os homens de Deus e mulheres de Deus que estão nesse livro, que nós temos como prática de fé, isso precisa permear a nossa vida. Isso precisa ser usado para que nós usemos ele para princípios da nossa vida. Princípios para mim e para você. O plano de Deus raramente é revelado com antecipação. Pode esquecer, Deus não vai revelar para você com antecipação tudo o que Ele vai fazer. Levou 7 meses para eles entenderem o plano de Deus. Elias não tinha ideia do que Deus faria a seguir, e nós também não. O momento em que você vive, você talvez não entenda. Mas o final vai te tornar claro, vai deixar claro o que Deus queria com tudo isso. Segunda coisa, devemos estar dispostos a ser deixados de lado por um pouco, para sermos usados depois. O tempo de ficar recluso, de sair de cena, de ir para um lugar que se chama arrancado, para ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, devemos aprender a confiar em Deus para as nossas provisões diárias. Devemos estar dispostos a confiar em Deus, mesmo quando nossa provisão diária falhar. Você está disposto a isso? Domingo que vem nós continuamos com mais alguns princípios de Elias. Mas fique com isso nessa manhã. Talvez o momento em que você se encontra seja o momento de Deus trabalhar e tratar áreas da sua vida que de outra forma Ele não poderia fazer. Ou de outra forma talvez você não entenderia. Talvez seja a melhor palavra. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Tire proveito disso. Permita que Deus trabalhe na sua vida lá onde você está. Lá é a condição da bênção. Que Deus nos ajude a entender isso. Mas lembre de uma coisa. Deus quer nos ensinar a não confiar no que Ele nos dá, mas confiar nele. Tem um salmo que eu gosto muito que Davi escreve, ele diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas a minha confiança está em Deus. Não confie muito na sua própria força, nas tuas posses, na tua inteligência, na tua esperteza. Não confie muito nisso. Confie nele. E talvez você esteja exatamente onde Deus quer que você esteja essa manhã. Por mais doloroso que seja. Por mais difícil que seja. Ribeiro de Querite não é fácil. Mas é lá a condição da bênção de Deus para você. Eu queria que nós cantássemos a música Me Leva para Perto de Ti. E quando nós cantarmos essa música Me Leva para Perto de Ti, pense um pouco nas implicações que significa você querer estar perto de Deus. Talvez signifique exatamente isso. Um lugar para ouvir a voz de Deus, um lugar onde Ele trata com a sua vida. Que humanamente falando não parece tão agradável ser tratado por corvos, né? Não que literalmente, mas no sentido figurado. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, que é aos pés de Cristo. Vou desligar rádio e televisão. Acabou com barulho.
perto de ti, leva onde eu posso ouvir a sua voz. Mas quando eu escutar todo coração, obedecerei. Cura meu coração, Senhor, cura meu coração, faz de mim tua vontade, só na tua vontade eu posso me completar. Se me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. David, quando subiu aqui, disse: tenho que desligar a rádio e televisão. Se essa for a condição para ouvir a voz de Deus, desliga. Que Deus nos ajude aí aos pés de Cristo ouvir a voz de Deus, e que quando Ele falar, que nós possamos obedecer de todo o nosso coração, assim como Elias fez, obedecer de todo o coração. Que esse homem, assim como eu e você, com as mesmas emoções, as mesmas paixões, sirva de exemplo para que eu leve a minha vida da mesma forma. Ele era um homem assim como eu e você. Se ele fez, eu e você podemos também. Se ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, não é impossível, você e eu podemos também. Se ele foi para um ribeiro de Querite e o ribeiro secou, eu e você podemos também. Homem assim como eu e você. E se ele ouviu a voz de Deus, eu e você podemos também. Deus nos ajude. Pai de amor, essa manhã nós queremos pedir realmente que o Senhor nos leve para perto de Ti, nos leve para onde nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ouvir a Tua voz numa música, num acorde, que possamos ouvir a Tua voz numa poesia, no riso do nosso filho, que possamos ouvir a Tua voz em nosso coração e obedecê-la. Nessa manhã, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a aplicar os princípios da Tua palavra em nossa vida como despenseiros da Tua graça e também como embaixadores do Teu reino. Deus, ajude-nos a viver um cristianismo puro e simples, que nós possamos ser bons cristãos, ouvindo a Tua voz, vivendo de conformidade com a Tua vontade. Deus, nos leva para perto do Senhor, nos leva para onde possamos ouvir a Tua voz. Nos ajude nesse dia, Pai. Levanta o Teu rosto sobre nós, dá-nos a Tua paz. E eu peço nesse dia, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Ora assim em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.